Saudações, gente bonita, em Goiás, 9 horas e 45 minutos. Então, estamos tendo que voltar para casa. Cheguei lá na mãe, né? Levar pão, leite, verdura e carne, que inclusive eu comprei ontem. Cheguei lá e ela me fala que meu vídeo estava duplicado. Falei, ah? E aí eu fui ouvir e realmente estava duplicado. O que quer dizer que eu perdi a primeira metade do vídeo. Simplesmente perdeu na hora da edição. É o que acontece quando a gente levanta de madrugada com sono. Em algum momento o programa sumiu com o áudio da primeira parte e simplesmente dobrou a segunda. Sinceramente não sei como aconteceu, mas eu lembro de recusar um pedido de atualização do Filmora. Então vou chegar lá em casa, respirar, atualizar o Filmora, depois abrir no computador, porque no celular não tem como, o YouTube e corrigir o problema, né? Não tem muito que eu possa fazer a não ser isso. Então é o que vai acontecer. Vai me tomar a manhã inteira, pra dizer a verdade, porque a edição no YouTube até que não é difícil, só que o processo pelo qual o vídeo é refeito demora bastante. Então vou ter que fazer isso, porque eu não posso deixar o vídeo simplesmente duplicado. Eu vou aproveitar. Então, na verdade, o que me resta para amanhã é gravar alguma coisa até eu chegar em casa, porque depois que eu chegar em casa eu vou ter serviço até a hora do almoço. E eu vi um comentário de uma moça que ela se disse muito decepcionada comigo, né? Porque eu falei que estávamos numa situação de que a gente deveria considerar os identitários nossos inimigos. Não é que os identitários são... A gente tem que... Não pode melindrar eles. Cara, vou ser franco com vocês. Se a gente continuar com esse pensamento, não faça isso, não faça aquilo, para não melindrar os identitaristas, essa é a última eleição que a esquerda ganha. É a última. Porque eles são nitidamente quinta-colonistas. Em qualquer lugar que eles estejam. Eles destruíram o Partido Trabalhista da Inglaterra. O Partido Democrata foi quem criou eles, então eles não destruíram. Mas eles destruíram o Partido Trabalhista Britânico, o Partido Socialista Francês. Eles destruíram a esquerda na Europa inteira. Na Europa inteira foi destruído pelo identitarismo. E isso favoreceu enormemente a ascensão da direita e da extrema direita. Se a direita está cada vez mais forte na União Europeia, se a democracia morreu na União Europeia, que morreu depois do Tratado de Lisboa, os países nacionais, né, têm um poder abaixo da União Europeia, ou seja, é a União Europeia que é não eleita que governa as nações, não mais o povo de cada país. A Arábia, está na época das Arábias, elas vêm atrás de coco. Então, se isso tudo aconteceu, foi por essa linha de pensamento. A gente não pode. A gente deixou, a esquerda deixou eles definir o que é a esquerda. Trocou-se a luta de classes pela pauta de costumes. Deixou de se defender os trabalhadores para se defender gênero e sexo. Isso é nítido que aconteceu. Não tem, sabe, não tem muito o que argumentar em relação a isso. Você pode dizer, eles não foram os responsáveis.
Isso é um direito, mas dizer que não aconteceu, aí já é inocência demais da conta. A ponto de ser suspeita. Certo? A ponto de ser suspeita. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Na Europa, a esquerda morreu. É nítido isso, com exceção, talvez, de alguma coisa que restou nos países nórdicos, onde a esquerda, inclusive, derrotou a extrema-direita. Perfeito? Então, eu sei que é chato, as pessoas podem se sentir traídas, mas eu venho falando isso há muito tempo. Não é uma coisa que eu estou dizendo desde agora. Eu venho falando isso há muito tempo, tanto aqui, eu tenho esse canal há 16 anos, quanto na rede social tóxica, onde eu estou há mais de 15 anos. Eu já venho falando isso há muito tempo, porque é nítido. A defesa da classe trabalhadora foi secundarizada pela defesa de pautas morais, de sexo e gênero, pelo racialismo. De repente, praticamente virou crime dizer que existem pessoas morenas no Brasil, porque importou-se a ideia norte-americana de que ou você é branco ou você é negro, certo? Criou-se uma estrutura de análise que não é a nossa, como se o Brasil nunca tivesse tido sociólogos. Pegou-se a sociologia brasileira e jogou no lixo. Para substituir ela por discussões de Stanford, por discussões da Columbia, por discussões da Ivy League, discussões norte-americanas. Cara, eles façam lá a discussão que eles quiserem. País racista da porra. Para eles faz sentido dizer que só existe branco e negro. Porque até um branquinho de Santa Catarina que for lá vai ser chamado de latino, de não branco. Então a gente adotar esse tipo de estrutura teórica, e a gente fala, não, esqueça todos os grandes sociólogos que o Brasil teve. Esqueça todos eles. Esqueça Gilberto Freire, que eu nem gosto, mas que fez uma discussão inteligente, que fez uma discussão importante, ainda que você não concorde com ela. Esqueça Sérgio Buarque de Holanda. Esqueça ele. Esqueça Darcy Ribeiro. E substitua por pesquisadores que nunca tiveram no Brasil, não conhecem porra nenhuma da realidade brasileira, e estão aplicando a nós os conceitos daquela nação racista. E cara, como a gente deixou pessoas que nem marxistas eram definir o que é esquerda? Quando a gente deu esse poder para eles? Lembra do maio de 68? Que eu sempre disse, o que foi o maio de 68? O que foi o 68 francês? Um bando de burguesinho. Porque, gente, não está falando de hoje, não. Estou falando de 1968. Só burguês. Só burguês. Só burguês fazia faculdade naquela época. Então, um bando de burguesinho safado, sustentado pelos pais. É o que a gente chamava na época da faculdade de VASP. Vagabundo anônimo sustentado pelos pais. Aquelas pessoas criadas a leite e pera. Certo? É um bando de vagabundo, burguesinho, safado, sem nenhuma consciência de classe. Ah, estou revoltadinho. Estou revoltadinho. O meu todinho veio sem canudo. Abaixa o sistema. Esses filhos da puta, com todo respeito, as prostitutas, com todo respeito. Esses caras, eles nunca tiveram que se preocupar em trabalhar na vida, não. Nunca tiveram que se preocupar em trabalhar na vida. Tinha papai para sustentar, mamãe para sustentar, numa estrutura cristalizada por séculos. Certo? E aí, os intelectuais dessa geração criaram o pós-modernismo, que com raras exceções adota o seguinte discurso: ó,
A esquerda morreu. Fonte, a direita. A esquerda morreu. A discussão sobre socialismo é equivocada. A gente quer liberdade. A gente quer lutar pelo corpo, a liberdade do corpo. E aí você pega a discussão de Merleau-Ponty, que é uma discussão fantástica, e cria subterfúgios em Foucault, né? Não vou fulanizar, mas pesquisa quem era Foucault, pesquisa a identidade de Foucault, e vocês vão entender muita coisa, mas muita coisa mesmo. Foucault pega as ideias de Merleau-Ponty, Foucault pega o panóptico de Bentham. Então Foucault vai fazendo uma corte de retalhos e cria sua própria filosofia, certo? E essa filosofia Foucaultiana é a base do surgimento de uma suposta intelectualidade pós-modernista, que superou, olha só a palavra, eu tanto que são filhos da puta, a dicotomia esquerda-direita. Gente, ninguém aqui segue um canal desse não se interessando pelo tema. Então todo mundo aqui sabe quem faz esse papinho de nem esquerda nem direita. Todo mundo conhece. Aí surgem os pós-estruturalistas, surgem os pós-modernistas, uma série de franceses, tudo homem, tudo branco, quase tudo viado. E criam lá suas teorias filosóficas, né? Da superação da dicotomia, da velha dicotomia esquerda-direita, da liberdade do corpo. Tá cheio deles. Gente, eu lembro, cara, é incrível como as coisas acontecem na hora. A gente não percebe. Coisa de uns 20 anos atrás, eu tinha acabado de terminar meu mestrado. E aí aparece uma criatura na UFG, da onde eu sou egresso, do meu curso, Geografia. E a gente discutindo um tema conceitual. E de repente ela fala que aquilo era bobagem, que Milton Santos tinha sido superado, porque não existia mais esquerda. Esse discurso direita versus esquerda era velho. A gente tinha que pensar nas estruturas. Uau! Nas estruturas do poder, na hierarquização do poder. E aí surge também uma série de ex-comunistas, egressos do mundo comunista, como aquele esloveno safado e aquele polonês à toa, né, que vieram de países socialistas, mas de repente criaram altas teorias do fluido. Do fluido. Tudo era fluido. Certo? Então eles criaram todo um arcabouço teórico frágil, como uma haste de capim, mas que era bonitinho, que sustentava o discurso. A esquerda foi superada, agora a luta pelas identidades. Então esses caras que nunca foram marxistas de verdade, no máximo beberam da escola de Frankfurt, Os caras nunca foram esquerdistas, nunca citaram nem Kautsky. Não vou falar de Lenin, não. Nunca citaram nem Kautsky. E esses caras, visivelmente, que não eram de esquerda, visivelmente antimarxistas, conseguiram, graças à Universidade de Colômbia, ao prestígio acadêmico que eles mesmos se deram, a lenda da Ivy League, eles conseguiram definir o que é esquerda. Esquerda deixou de ser quem defende a classe trabalhadora e passou a ser quem defende pautas morais, pautas de costumes. Esquerda passou a ser sinônimo de progressista. Nunca foi. Deixa mestre líder mostrar a cidade amanhecendo ali, explicar uma coisa para vocês.
progressista, conservador e reacionário diz respeito à pauta de costumes, certo? De costumes. Existe comunista conservador? Existe progressista de direita, o pessoal tá cheio deles. A Andes está lotada deles. E eles estão entrando no PT também. Tá cheio de progressista de direita. São os identitários. São os identitários. Eu pertenço à classe trabalhadora. Eu moro num barraco. De uma cidade do interior. De um estado fodido. É claro que eu tenho consciência de classe. Eu sei a qual classe eu pertenço. Eles é que não estão sabendo. Deixa eu dizer uma coisa aqui, que é muito importante para a gente refletir. Em algum momento, muitos judeus se deixaram convencer pelos sionistas. Cara, vamos lembrar que Theodor Herzl era ateu. Fundador do sionismo judaico. Que o sionismo mesmo surgiu na Inglaterra, né? Era a corrente protestante, a corrente evangélica. É uma corrente que fazia parte do milenarismo, certo? Lá no século XVIII era milenarista. E no século XIX, supostamente evoluiu. Certo? Supostamente evoluiu. Primeiros ministros britânicos fizeram parte dessas correntes. E aí então o que eu quero dizer, basicamente, é a origem do sionismo não é dos judeus, é anglo-saxã, é inglesa, certo? É inglesa. Os anglo-saxões também criaram os evangélicos. Os anglo-saxões criaram os pentecostais e os neopentecostais. Os anglo-saxões criaram a teologia da prosperidade. Os anglo-saxões criaram a teologia do domínio. Tudo isso, todas essas coisas são anglo-saxãs, incluindo o sionismo. E aí, Theodor Herzl, no fim do século XIX, cria o sionismo judeu. Apesar dele ser ateu, Theodor Herzl era ateu. Um ateu conseguiu definir o que era uma religião. Muitos judeus, milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, depois de milhões, caíram na esparrela desse ateu liberal e passaram a confundir sionismo com judaísmo. O resultado foi a criação do Estado ilegítimo, que nós já vemos dizendo há muito tempo, cara, ele vai deixar de existir. Quando isso acontecer, não vai ser bonito. E eu vou dizer uma coisa horrível, que eu já disse várias vezes. Todos os judeus do mundo vão sofrer por causa desses idiotas que ouviram um ateu e deixaram um ateu definir a religião deles. Com os camaradas gays, com os camaradas pretos, com os camaradas trans, se eles não ficarem espertos, vai acontecer a mesmíssima coisa. A mesmíssima coisa, tá aí a história para mostrar. Mas normalmente as pessoas não querem ouvir, né? Não querem ouvir. As pessoas querem falar, as pessoas querem chorar, as pessoas querem gritar. Ouvir elas não querem. Mas não vai ser por falta de eu dizer não. A direita não é aliada de vocês, como não é aliada dos judeus. Nunca foi. Olha o que a direita fez com os judeus. Mas parece que eles não aprenderam absolutamente nada. Nada, não aprenderam nada. É nítido que eles não aprenderam nada. E vão pagar caríssimo por isso. Os meus irmãos LGBT, os meus irmãos pretos, os meus irmãos indígenas, se não ficarem espertos, se não acordarem para a vida, se continuarem nessa esparrela, vão ter o mesmo destino. A história se repete duas vezes. A história se repete. Acontece a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Existe uma grande farsa. Eu não sou inimigo de ninguém. Eu estou tentando desmascará-lo. Brigar comigo não vai resolver isso. Refletir vai. E eu tô, desde que não fulanize a discussão, eu não suporto fulanização de discussão. Aí você é isso, você é aquilo. Isso não interessa. Desde que não fulanize a discussão, eu estou sempre disposto e aberto ao debate. Sempre, sempre. Temos lá no grupo, as pessoas podem ter acesso ao meu Telegram. Estou sempre disposto ao debate. Desde que não fulanize. Porque fulanização
de debate é a arma deles. A minha é o diálogo. Fiquem bem, tenham uma boa manhã. Agora eu vou tentar corrigir com todo respeito, a cagada que eu fiz de madrugada. Até mais.